Vamos nos alimentar do pão da vida, gente. Que o Senhor Deus opere na palavra e nos liberte. Conhecereis a verdade vos libertará. Aqui para a palavra, Evangelho de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Foi Jesus que falou isso. Você que está aí com o teu coração perturbado, né? Você que está preocupado, olha o que o Senhor veio dizer para você e para mim. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Então é nisso que nós temos que crer, no nosso Deus Todo-Poderoso. Ele está no controle de tudo. Nós olhamos para a nação brasileira, nós temos visto tudo o que está acontecendo. Você olha para a tua família, tem visto tudo o que está acontecendo. Você olha para as tuas finanças, você tem visto o que está acontecendo. Você olha para a tua saúde, mas o Senhor está dizendo aqui, não se turbe o vosso coração. Credes. Credes em Deus, Jesus está dizendo, e credes em mim. Então nós cremos nas promessas de Deus, no Senhor Jesus. Se nós crermos em Jesus, será salvo nós e nossa casa. Então não deixe de crer em Deus, não deixe de crer em Jesus. Você pode estar vendo as lutas, dificuldades, você olha para o mundo e você está vendo o mundo se acabando, você está vendo o mundo se levantando contra Deus, você está vendo a apostasia se levantando, você está vendo o mal se levantando, na verdade, né? Porque nós estamos no tempo do Apocalipse, as dores estão aumentando, mas crê em Deus, não deixa de crer nesse Deus, não deixa de crer nesse Cristo, porque só Ele seremos salvos, somente com Ele nós alcançaremos a terra prometida, somente com Ele nós alcançaremos a nossa salvação. Não deixe de crer nesse Deus. E escute, ele diz assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Olha só, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus foi para o Pai preparar lugar. Aqui ele estava dizendo para os discípulos, na casa do meu Pai tem muitas moradas e eu vou preparar lugar. Ei, você tem uma morada com o Pai. Na casa de Deus tem uma morada para você. Ei, Jesus disse que foi preparar lugar para mim e para você. Louvado seja o nome do... Dá para você entender isso. Você tem uma bênção de Deus para a tua vida. Você tem um direito no reino do céu. O inimigo quer tirar o teu direito, o inimigo quer tirar a tua salvação, o inimigo quer roubar a tua coroa. Sabe por quê? Porque o inimigo não tem mais um lugar no céu para ele. Ele foi lançado, ele e seus anjos. Gente, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que desobedece, os rebeldes, não tem lugar no reino de Deus. Satanás, ele se rebelou contra Deus, ele foi rebelde. Louvado seja o nome do Senhor. Então a desobediência nos afasta de Deus. A desobediência, gente, o que nós precisamos é obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, é crer nesse Deus. Como ele disse, que crer em Deus, crer em mim, porque o que Jesus tem para você é bom, é melhor, é maior, tá? Ele foi preparar um lugar para você, louvado a morada eterna, o reino eterno, louvado a salvação eterna, a vida eterna. É isso que o Senhor tem para te dar, é isso que o Senhor tem para me dar. E ele diz aqui, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Ele está dizendo aqui, e vos levarei para mim. Oh, maravilha, meu Deus do céu. Mesmo para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, ele disse que ele voltará e nos levará para ele. Você quer ir com Jesus? Muitos têm medo da morte. Você quer ir com Jesus? Pensa aí se você quer ir com Jesus. Ou você vai dizer para Jesus, não, Jesus, eu não vou não, porque eu ainda quero casar. Não, Jesus, eu ainda não vou não, porque eu ainda quero viver a falsa paz na terra. O que você vai dizer para Jesus quando Jesus vir? Eis-me aqui, Senhor. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, como a Edna disse. Não, Jesus, ainda falta alcançar minhas promessas na terra. Você quer as promessas na terra e não quer as promessas do céu?
Você quer ainda, não, Senhor, ainda quero a minha casa própria. Mas Ele foi preparar uma casa para mim e para você. Ele foi preparar uma casa para mim e para você. Você vai ter uma casa própria, muito melhor do que a da terra que será destruída. Quantas casas foram destruídas nessas nações em guerra? Que você olha, só vê pó. Que você olha, você só vê destruição. Quantas pessoas que realizaram seus sonhos de ter suas casas e está sendo destruída pelas guerras? Você está preocupado mesmo com a tua casa terrena? Como o Senhor disse, basta onde termos onde dormir, o que comermos. Quando Ele disse que Ele sustenta o pássaro, como é que o pássaro se alimenta, gente? Bem pouquinho. Bem pouquinho. Você está preparado para passar o dia apenas com um pedaço do pão? Você está preparado para passar o dia apenas com um pedacinho de pão? Porque os pássaros, eles se sustentam com migalhinhas, né? Com pequenas migalhas. E os seres humanos não conseguem se sustentar com pouca coisa. Ah, meu Deus, se tiver só o café da manhã e não tiver o almoço e a janta, já está morrendo de fome, já está desesperado, já está amaldiçoando os outros, já está se afastando de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele foi para o Pai preparar um lugar para mim e para você. Louvado seja o que Deus tem para nós é maior, é melhor, é grande. O que Deus tem para nós ninguém vai destruir. O que Deus tem para nós é eterno, eterno. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus tem para nós ninguém vai invejar de você não. Sabe por quê? Porque no céu não vai entrar invejoso. No céu não vai entrar fofoqueiro, no céu não vai entrar mentiroso, no céu não vai entrar soberbo, orgulhoso, não vai entrar. Se você não se arrepender dos teus pecados, se eu não me arrepender dos meus pecados, se eu não for nova criatura, eu não entrarei no reino do céu. Então a gente tem que se arrepender. A gente vê pessoas aí com milhões na vida, mas conseguiram a sua saúde? Consegue a sua saúde? Não consegue. Consegue comprar a sua vida? Não consegue. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ser o maior milionário, mas na hora da doença tu não compra toda a saúde. Tu pode ter o melhor médico, tu pode ir para as melhores clínicas, tu pode ter os melhores médicos ao teu redor, mas ainda o teu dinheiro não pode comprar a tua saúde. Entrega a tua vida para Jesus. Ele quer te dar saúde, Ele quer te dar vida eterna e vida com abundância. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus engrandecido, e ele diz aqui: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei. Levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Olha só. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai. Tomé é um dos discípulos, né? Disse para Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vai. E como podemos saber o caminho? Olha aqui, ele pergunta para Jesus, né? Os discípulos só viviam perguntando para Jesus, gente. É maravilhoso, né? Eles queriam aprender, eles queriam entender e eles faziam muita pergunta para Jesus. E aí disse-lhe Jesus, aí Jesus responde para Tomé: Eu sou o caminho. Se você recebe Jesus no teu coração, você já está no caminho, porque Ele é o caminho. Que maravilha, né? Ele responde para Tomé: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não adianta, gente. Você não vai a Deus por mim. Você vai a Deus por Cristo. Você não vai a Deus por causa das crendices. Você vai a Deus por Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você quer chegar ao Pai, você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Você quer chegar ao céu, você precisa de Jesus. Você quer chegar à terra prometida, você precisa de Jesus. Você quer ter a vida eterna, você precisa de Jesus. Mas hoje a gente vê um povo que não estão mais precisando de Jesus. Vê um povo que estão sempre falando: preciso de trabalho, preciso de dinheiro, preciso do governo, preciso do presidente, preciso dos amigos, preciso de uma casa, preciso de um carro,
Mas cadê o povo que diz assim: eu preciso de Jesus? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente vê um povo que precisa de filhos, a gente vê um povo que precisa de marido, que precisa de esposa. E hoje a gente vê um povo que está precisando muito mais de dinheiro, né? O seu Deus agora é o dinheiro. O seu coração está no dinheiro. O seu coração só pensa no dinheiro, só pensa nas coisas materiais. Só acredita se Deus é na sua vida se forem ricos, milionários, se tiverem do bom e do melhor. Vão seguir Jesus. As pessoas não querem carregar cruz, as pessoas não querem viver como os discípulos. Ontem eu estava estudando Apocalipse e estava vendo, né, como João morreu, como Paulo, estava estudando a Bíblia, na verdade. Fui para Atos, fui para Apocalipse. Paulo viveu nas prisões, açoitado, gente, por levar o evangelho, né? Interessante que eles levavam o evangelho e eles achavam que eles iam acabar com o evangelho. Mas sabe o que aconteceu? O evangelho só aumentou. Por quê? Porque é de Deus. E a gente tem visto que o evangelho aumentou, apesar das dores, apesar das lutas, apesar das perseguições, o evangelho não parou. Eles achavam que ia acabar, eles achavam que a palavra de Deus, não, eles achavam que Jesus não vinha de Deus, que era mais uma seita. Eles achavam que Jesus estava trazendo uma seita, que Jesus era um fundador de uma seita. E eles falavam, se Deus não tiver nesse negócio, vai acabar. Porque todos que vieram, que levantaram seitas naquele tempo, eles não iam para frente, não se multiplicavam. Mas Jesus se multiplicou. Eu e você somos semente do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê nas pesquisas, nos estudos, sempre é o Evangelho na frente. Sabe por quê? Porque é de Deus. Sabe por quê? Porque vem de Deus. Sabe por quê? Porque é fundamento de Deus. Cristo é fundamento de Deus. É a nova aliança. É a nova aliança. Então, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, gente, não adianta você buscar outras coisas para você chegar a Deus. Você tem que buscar Jesus. Jesus, eu quero chegar ao Pai. Jesus, eu quero a vida eterna. Jesus, eu quero o maior, o melhor. Jesus, eu preciso, Senhor, de Ti. Mas a gente não vê um povo que precisa de Jesus. A gente vê um povo que precisa de casamento, que precisa de casa, que precisa de dinheiro, que precisa de governo, que precisa de saúde, mas não vê um povo dizendo, eu preciso de Ti, Jesus. A única coisa que eu quero na minha vida é o Senhor na minha vida. Porque se o Senhor estiver na minha vida, Senhor, não vai me faltar nada. Se o Senhor estiver na minha vida, o Senhor vai prover tudo o que eu preciso. Se o Senhor estiver na minha vida, eu vou chegar à terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido e exaltado. Então, Jesus é o caminho, Jesus é o caminho, louvado seja o nome do Senhor. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e tendes visto, presta atenção. Tem pessoas que não conhecem Jesus. Lembra que no início da live eu falei, as pessoas querem conhecer a vida dos outros. Então, se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora conheceis o tendes visto. Gente, a gente não vê um povo querendo conhecer Jesus. A gente vê um povo querendo saber da vida dos outros. A gente vê um povo querendo saber da vida do pecado dos outros. A gente vê dos vizinhos, da vida do marido da fulana, do trabalho do fulano, do trabalho da ciclana. Mas como é que isso conseguiu isso? As pessoas não querem conhecer Jesus. As pessoas querem conhecer as pessoas querem conhecer novos lugares, mas as pessoas não querem conhecer Jesus. Bem-aventurado aquele que quer conhecer Jesus. E você vai dizer para mim, mas como que eu vou conhecer Jesus? Abra a Bíblia. A gente vê um povo que vive falando de Deus, mas a Bíblia é fechada. Um povo que vive pregando o evangelho com Bíblia fechada. Prega porque já aprendeu que Jesus é amor, prega porque já ouviu pregações dos outros, mas a Bíblia é fechada.
A gente vê um povo que fala de Jesus e não conhece Jesus. A gente vê um povo que fica pedindo milagre de Jesus, mas não conhece Jesus. E ele disse: Vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora conheces e tendes visto, porque ele estava vendo Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor, e poucos querem conhecer Jesus. Poucos querem conhecer, estudar a palavra, examinar as escrituras, saber da vida de Jesus, saber o que os discípulos viveram, saber as promessas de Cristo, saber tudo que está escrito nas escrituras sagradas. As pessoas não querem esse conhecimento na sua vida. E quando você não quer conhecimento da palavra de Deus, sabe o que acontece? A gente vive pecando. Porque a palavra de Deus diz: o meu povo peca por falta de conhecimento. O povo peca por falta de conhecimento. E nós precisamos conhecer a Jesus. Jesus é aquele que veio para te salvar. Jesus é aquele que veio para te libertar. Jesus é aquele que veio para te fazer tudo novo na nossa vida. Jesus é aquele, louvado seja o nome do Senhor, que deu a sua vida por você e por mim. E o que nós temos feito? A gente valoriza aquilo que Jesus fez? A gente tem valorizado o sacrifício de Cristo na cruz? A gente tem valorizado Jesus que deu a própria vida dele por nós. Jesus deixou o trono, Jesus deixou tudo que ele tinha no reino do céu para dar a vida dele por mim, por você. E o que você tem feito? Você tem buscado a Jesus de todo o coração? Você tem buscado conhecer a Jesus? Você tem buscado se santificar? Você tem buscado ter um coração limpo? Você tem buscado examinar as escrituras, guardar a palavra de Deus no teu coração? Você tem buscado praticar a palavra de Deus? A gente vê um povo que vive de aparência, mas não vive da prática da palavra. A gente vive um povo que fala de Deus, mas vive sem fé. A gente vê um povo que fala de Deus, mas não tem santificação, não tem separação, não tem fruto do Espírito Santo. A gente vê um povo que fala de Deus, mas vive manipulando os outros, vive convencendo os outros, mas quem tem que te convencer não sou eu, quem tem que te convencer é o Espírito Santo de Deus. A gente vê um povo, né, com as oratórias, a gente vê um povo, louvado seja o nome do Senhor, meu Deus do céu, que a pregação é eloquente, que a pregação, meu Deus do céu, esse é de Deus, mas olha para o fruto dessa pessoa, olha para o caráter, olha, louvado seja o nome, se há o Espírito Santo de Deus naquela vida. Louvado seja o nome do Senhor. É um povo que não conhece nem quando Deus fala. Porque todos estão dizendo Senhor, você acha que é do Senhor. Todos estão falando o nome de Deus, você acha que é de Deus. Mas nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todos que estão no templo são joio. No louvado são trigo. Nem todos que estão no templo têm azeite. E tem muita gente que não conhece Jesus. Tem muita gente que conhece a vida dos outros, só quer conhecer a vida dos outros, mas não quer conhecer a vida daquele que deu a sua própria vida por você. A gente tem visto um povo que quer saber da vida de todo mundo, mas não quer saber da vida de Jesus. Não quer conhecer Jesus, não quer ser amigo de Jesus, sabe? Como eu disse no início da live, tem pessoas, louvado seja o nome do Senhor, que você tem que conhecer. Não vá pelo ouvir, pela cabeça dos outros. Não vá pelo aquilo que os outros falam da pessoa para você. Procure conhecer a pessoa. Procure conhecer Jesus. Ele está aqui para mudar a tua história. Ele está aqui para te salvar. Ele está aqui para te levar ao Pai. Ele está aqui para cumprir as promessas para a tua vida. Ele está aqui, louvado seja o nome, para te dar vida e vida com abundância. Ele está aqui para te mostrar o caminho da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse, aí continua, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, olha só, estou há tanto tempo convosco, olha só, Jesus fala, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. É isso que é, gente. Tem tanta gente, não sei quantos anos na igreja, mas ainda não conhece Jesus. Ainda não conhece Jesus. Ainda não entendeu o que Jesus fez por você. O que Jesus fez por nós. Ele deu a própria vida, ele renunciou o céu, ele renunciou o trono, ele foi para uma cruz
sem pecado, como cordeiro, pela tua vida, pela minha vida, pela nossa salvação. Tem muitos que ainda não conhecem Jesus, porque se conhecesse Jesus, faria o que ele gosta, agradaria a ele, viveria com ele, estaria perto dele. Louvado seja o nome do Senhor, caminharia com ele. Tem muitos que falam o nome de Jesus, mas não caminham com Jesus, caminham no pecado, caminham no adultério, caminham no vício, caminham na fofoca, caminham na mentira, caminham na inveja, caminham na prostituição, caminham perseguindo os outros, caminham fazendo contenda, mas ainda não caminham com Jesus. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Filipe, ele fez essa pergunta para Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai. E como se dizes tu, mostra-nos o Pai. Ele estava falando para o discípulo, gente. Os discípulos que estavam tanto tempo com ele, ainda não sabia que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Ainda não sabia nem quem era Deus. Eles estavam com o Filho de Deus, que era o próprio Deus, porque Jesus, né, ele era a própria imagem e semelhança de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus foi o único na terra que não teve pecado. Jesus foi o único na terra que não pecou. Jesus foi o único na terra, louvado seja o nome, que foi imagem e semelhança de Deus. Foi santificado, venceu o pecado, viveu nessa terra como um Deus. Foi o único na terra que viveu na terra como um Deus. Louvado seja o nome. Sem quê? Sem pecado. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que é que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ele pergunta para Felipe: como que tu tem coragem de perguntar, dizer para mim, mostra o Pai, eu estou aqui. Eu sou o Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu faço aquilo que o meu Pai manda. Não crês tu que eu estou no Pai? Olha aí. E que o Pai está em mim? Por isso que ele disse que ele era o Pai, porque ele estava no Pai e o Pai estava nele. Crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesma, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Entendeu, gente? Só Jesus, só Deus pode fazer a obra em nós. Sabe por que teu filho ainda não foi liberto? Porque é tu que quer fazer a obra nele. Sabe por que teu marido não foi liberto? Porque é tu que quer fazer a obra nele. Sabe por que a tua esposa não foi liberta? Porque é tu que quer fazer a obra nele. Deixa Jesus fazer a obra. Cuida da tua vida, cuida de você, cuida de conhecer Jesus, cuida da tua libertação, cuida da tua adoração, cuida de buscar o reino de Deus, cuida de buscar a palavra de Deus para a tua santificação, para a tua libertação, cuida de caminhar com Jesus e deixa que Jesus vai fazer a obra na tua família. Porque o problema é que as pessoas querem fazer a obra nos outros. Você quer mudar teu filho, você quer mudar tua filha, você quer mudar teu marido, você quer mudar tua esposa, e não é você que vai mudar. Quem vai mudar é o Espírito Santo, somente o Espírito Santo de Deus tem o poder de transformar a nossa vida. E muitas das vezes você não quer o Espírito Santo na tua vida, você não quer essa vida nova, você que não quer ser a nova criatura. Examina aí se somos novas criaturas ou se você ainda é uma prática velha. Examina aí, você sabe que ainda tem na tua vida que falta ser novo. Você tem que falar: Jesus, eu quero ser nova criatura. Jesus, eu quero ser nova criatura. Jesus, eu quero viver um teu novo, uma vida contigo. Eu quero te conhecer. Gente, as pessoas não querem conhecer Jesus. As pessoas querem conhecer presidente, querem conhecer pastores, querem conhecer famosos, querem conhecer cantores. As pessoas querem conhecer os outros, mas não querem conhecer Jesus. A gente vê um povo, gente, que vive atrás dos outros. Sabe por que eles estão atrás dos outros? Porque eles não vivem atrás de Jesus. Porque eles não buscam a Jesus. Porque eles não querem conhecer Jesus. A gente vê um povo que vive atrás dos famosos, né? Mas as pessoas querem ter crescimento com Jesus.
As pessoas dão valor aos seres humanos e não dão valor ao Criador. As pessoas dão valor às criaturas, mas não dão valor ao Criador. As pessoas buscam criaturas, mas não buscam o Criador. As pessoas correm atrás dos outros, mas não correm atrás do Senhor Jesus. Não é verdade? É verdade. E ele diz aqui, ó: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. E Jesus, louvado seja o nome, foi aquele que fez obra na terra, fez milagre, ressuscitou os mortos, que foi aquele que comeu com os pecadores, andou com os pecadores, resgatou os pecadores, mas não praticou o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E ele continua: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai, eu vou para o meu Pai. Gente, é muito lindo quando Jesus diz assim: eu vou para o meu Pai. Quando eu leio isso, eu sinto o amor de Jesus falando de Deus, gente. Sabe quando você fala de uma pessoa com amor, porque você ama? Quando Jesus fala aqui: eu vou para o meu Pai. Sabe, eu não sei se você consegue sentir isso, mas eu consigo sentir quanto Jesus amava o Pai. Quanto Jesus amava Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual é o problema dos seres humanos, nós seres humanos? É não amar a Deus. É não falar de Deus com amor. É não falar de Jesus com amor. Tem pessoas que falam com Jesus como se ele fosse um ídolo. Tem pessoas que falam de Jesus porque aprenderam a falar. Tem pessoas que falam de Jesus como religiosas, né? Mas não falam com amor. São poucos. São poucos que falam de Jesus com amor, como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo quando... Olha só. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Então ele diz aqui: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. E tudo, quando pedis, tudo, é tudo, você sabe que é tudo, que você pedir de Jesus, você pedir de Deus em nome de Jesus, eu farei, ele está dizendo. Para quê? Para que o Pai seja glorificado. Você tem esse entendimento? Você conhece a Jesus? Você conhece Jesus ao ponto de saber que tudo que você pedir para Deus, em nome de Jesus, Deus fará? Nós conhecemos Jesus, nós conhecemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é o intercessor, que Ele é o intermediador, que é Ele que leva as tuas orações, Ele está à direita do Pai, intercedendo por você, intercedendo por mim. E quantas vezes Ele diz: Pai, eles não sabem o que fazem, Pai, eles não sabem orar, Pai, eles não sabem pedir, mas eu dei a minha vida por eles. Pai, eu não desisto deles. Pai, eu vou colocar ele no esprumo. Pai, eu vou libertar a eles. Pai, eu vou salvar. Eu estou salvando eles. Pai, eu vou fazer deles novas criaturas. A única coisa que eles precisam me conhecer. A única coisa que nós precisamos é conhecer Jesus. E a gente vê um povo, né? Eu fico vendo. Eu fico falando a gente, não, né? Eu tenho que falar por mim. Eu fico vendo pessoas que fazem filas, dormem madrugada para conhecer famosos, gente. Tem os tipos de famosos que se pudesse nem falava, né? Com seus fãs. Mas elas estão lá, querem tirar foto, querendo uma assinatura. E Jesus, que deu a vida dele por mim, por você, você quer conhecer a ele? Você quer estar perto dele? Você quer ser um com ele? Às vezes você quer ser um, quer estar lá atrás de alguém que não está nem aí para você, que não vai fazer nada por você.
Mas Jesus que fez tudo por você, tudo por mim, a gente não quer estar perto. A gente quer perder tempo com tantas coisas, né? Tem tantas pessoas que vivem nessa internet, gente. Pelo amor de Deus, a internet foi uma das armas de Satanás para afastar as pessoas da presença de Deus. Você sabia disso? As pessoas, em vez de estar orando, de estar estudando a Bíblia, de vez de estar meditando, de vez de estar conhecendo Jesus, vivem na internet. Vivem na internet. E cada vez mais se afastando de Jesus. A Bíblia cada vez mais fechada. Orar que é bom, não querem mais, só querem pedir oração. Né? Só querem pedir oração, mas orar que é bom, não querem. Estudar a Bíblia, que é bom, não querem. Examinar as Escrituras, conhecer Jesus. Quantas Bíblia está fechada, quantas pessoas estão aqui ouvindo a palavra, mas nem sequer abriram a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Quantas pessoas que estão aqui na live, mas nem sequer abriu a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Gente, tão distante da palavra, tão distante de Cristo, tão distante de Deus. Para pessoas que queiram Deus, que queiram conhecer a Deus, que queiram estudar a palavra de Deus, né? Só para estar aqui para moderar, mas não quer saber de Deus, não quer saber da palavra, isso eu não quero. Eu quero pessoas que queiram Deus, eu quero pessoas que queiram a palavra, eu quero pessoas que queiram Jesus, verdadeiramente, que estão aqui porque querem Jesus como eu quero, que estão aqui para conhecer a palavra de Deus como eu quero conhecer, que estão aqui, louvado seja o nome do Senhor, para adorar Jesus como eu quero adorar, que estão aqui, louvado seja o nome do Senhor, em comunhão com Deus, em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com a palavra de Deus, que estão aqui para ser sustentados pela palavra de Deus, e que saiam daqui buscando a palavra de Deus, que saiam daqui tendo intimidade com Deus. As pessoas vivem de Bíblia fechada, gente. As pessoas não querem buscar a palavra. As pessoas não querem buscar conhecimento. As pessoas não querem buscar conhecer Jesus. As pessoas não querem. Basta falar o nome de Jesus que acha que conhece Jesus. Né? Falam o nome de Jesus, mas não conhecem Jesus. Jesus é poderoso para te transformar, para me transformar. Jesus é poderoso para nos salvar. Jesus é poderoso para destruir o mal. Jesus é poderoso para te curar. Jesus é poderoso para te libertar. Jesus é poderoso para mudar a história, tua história e da tua família. Primeiro a obra em nós. Não adianta tu querer mudar teus filhos. Deus está fazendo primeira obra na tua vida. Nem você conhece Jesus e quer que a tua esposa te conheça Jesus. Nem você conhece Jesus e quer que teus filhos conheçam Jesus. Primeiro é nós que temos que nos entregar para Jesus, que buscar Jesus de todo o nosso coração, de caminhar com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, de ser cheios do Espírito Santo de Deus, cheio da palavra, praticante da palavra. Se teu filho estiver orando, gente, com certeza ele pode até não orar, mas ele vai falar: eu não oro, mas a minha mãe ora. Eu não abro a Bíblia, mas a minha mãe vive na Bíblia. Tá entendendo? Você tem que ser o evangelho vivo. Nós temos que ser a carta do Espírito Santo. A carta lida, tem alguém te lendo, teus filhos estão te lendo, a minha mãe ora, a minha mãe estuda a palavra. Então, ele disse que se pedirmos alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Gente, é isso que nós precisamos, amar Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas. As pessoas amam dinheiro, as pessoas amam status, as pessoas amam família, mas não amam a Deus. As pessoas amam o marido, amam a esposa, mas não amam a Deus. Tem pessoas que amam sua família acima de Deus. Não é que você vai desprezar a tua família, mas é amar a Deus acima da tua família.
é amar a Deus acima dos teus bens materiais, é amar a Deus acima de todas as coisas. A gente vê pessoas que amam amuletos, que amam imagem, que amam pessoas, mas não amam a Deus. O que os seres humanos faltam em nós é amar a Deus. Aquele que ama a Deus, ama a palavra de Deus. Aquele que ama a Deus, pratica a palavra de Deus. Aquele que ama a Deus, conhece a Jesus, conhece a Deus. E as pessoas, elas se chegam a Deus não por amor, mas as pessoas chegam a Deus porque querem alguma coisa. Querem uma cura, querem um casamento, querem uma casa própria, querem um trabalho, querem prosperidade, mas não querem Deus, não querem obedecer os seus mandamentos, não amam o próximo como a si mesmo. São pessoas que buscam a Deus, mas estão falando mal do próximo, estão querendo a queda do próximo, estão querendo a morte do próximo, estão querendo a destruição do próximo. São pessoas que falam de Deus, mas não amam. Você ama Deus? Você ama Jesus? Analise a sua vida. Você se ama mais do que Deus? Tem pessoas que se amam mais do que Deus. Não renuncia por Deus. O amor é renúncia. Porque nós já renunciamos por Cristo. Jesus nos amou, gente, ao ponto de renunciar. Ele, como Filho de Deus, ele foi crucificado como um pecador. Ele foi crucificado por causa do meu pecado, do teu pecado. Isso é amor. Ele deu a vida dele por nós. Por causa desse amor que ele teve por nós. Amar pecadores, amar imperfeitos, para fazer imagem e semelhança dele. Já pensou, gente? Chegar à estatura de varão perfeito, chegar a ser a imagem e semelhança de Deus. Hoje nós temos a imagem da carne, hoje você tem a imagem do pai, a imagem da mãe, a imagem, muitos têm a imagem do mundo, né? Você vê pessoas com semblante do mundo, com pessoas com imagens diabólicas, gente. Você vê pessoas que você olha para elas, você só enxerga trevas. Você não enxerga luz nelas. E a gente tem que olhar para pessoas e ver essa luz que é Jesus que está na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. Teu espírito tem que olhar para você e ver que Jesus está na tua vida. Então nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a Jesus, nós amamos. Ele está dizendo, se me amardes, se me amardes. Às vezes você está em busca de um amor, né? Eu quero uma mulher para eu amar, eu quero um homem para eu amar. Ame a Jesus primeiro. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Olha só, gente. Aquele que ama a Deus, guarda os mandamentos de Deus. Aquele que ama a Deus, pratica a palavra de Deus. Aquele que ama a Deus, agrada a Deus. Se você ama uma mulher, você faz tudo para agradar essa mulher. E aí, você não ama a Deus? Não vai fazer tudo para agradar a Deus? Jesus nos amou primeiro e nós amamos Ele. O que nós temos renunciado? O que você tem renunciado por Cristo? Você chega perto de Jesus somente porque você quer. Você quer isso, você quer aquilo outro. Ou você chega perto de Jesus e você diz, Jesus, eu só quero te amar. Eu só quero ser salva. Como diz a minha filha. Minha filha diz assim, a única coisa que eu quero é ser salva. Não é verdade? É isso que a gente tem que querer. A única coisa que a gente tem que querer é nossa salvação. Porque Ele nos acrescenta, Ele nos dá, Ele cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele que cuida, louvado seja Deus, de você, dos teus filhos. Ele que tem cuidado dos pássaros, Ele cuida de tudo. A única coisa que nós temos que querer, gente, é ser a nossa salvação. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Nós estamos no Apocalipse. As dores estão aumentando, gente.
Deus vai quebrar corações de pedra. Deus vai fazer coração de carne. Deus vai fazer um povo dobrar o joelho. Um povo que está aí, né, contando só vitória. Um povo que está dizendo que adora a Deus, mas o coração está longe, distante de Deus. Um povo que fala o nome de Deus, mas o seu coração sempre caiado. Um povo que fala de Deus, mas não obedece seus mandamentos. Um povo que fala de Deus, mas não ama Deus e não ama seu filho. Louvado seja Deus e engrandecido. E Deus, para te salvar, para me salvar, Ele vai permitir a dor, Ele vai permitir o gemido. Sabe por quê? Por causa do gemido, tu vai dobrar o teu joelho. Por causa do gemido, tu vai correr para Deus. Por causa do gemido, tu vai chegar para a tua salvação. Aquele que não vem pelo amor, verá para a dor. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado seja esse Deus. Então ele disse: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E aí a gente fica: meu Deus, eu preciso te amar, eu preciso guardar o teu mandamento, eu preciso praticar a tua palavra. A gente vê um povo que fala Senhor, Senhor, mas não tem prática da palavra. Não ama a Deus sobre todas as coisas, nem ama o próximo, está querendo a derrota do próximo, está querendo que ele vá para o inferno, está querendo que ele morra, está querendo que ele perca, está querendo que ele, oh meu Deus do céu, que ele não se salve. Mas está lá falando o nome de Deus, né? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis. Não vos deixei órfãos, não vos deixarei, não, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha que maravilha! O Espírito Santo estar em nós. Coloca isso no teu coração, Espírito Santo, Senhor, está em mim. Me faz nova criatura, que eu seja uma nova criatura, que eu viva essa novidade de vida, que eu viva, Espírito Santo de Deus, essa nova vida contigo, esse caminho da verdade e da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz mais: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Jesus não morreu, né, gente? Jesus vive a vida eterna. Jesus venceu a morte. Ele passou pela crucificação, ele passou pela cruz, ele passou por tudo aquilo. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele vive e reina para sempre. E ele voltará. E ele voltará para nos buscar. E ele voltará. Louvado seja o nome do Senhor. E ele voltará como juiz. Ele voltará, não será mais para ir para uma cruz, não. Ele voltará, louvado seja o nome do Senhor, como juiz, como rei e salvador da nossa vida. Você pensa que Jesus vai voltar na terra para tratarem ele como trataram? Você pensa que Jesus vai voltar na terra para colocarem ele novamente numa cruz? Não vai, não. Ele vai voltar, ficará nas nuvens, nas nuvens, nas nuvens. Louvado seja o nome do Senhor, e ele virá como juiz. Aqueles que obedeceram a ele, aqueles que amaram a ele sobre todas as coisas, esses subirão com ele. Mas aqueles que não quiseram obedecer a ele, que não quiseram crer nele, que ele é o Salvador, o caminho, a verdade da vida, perecerão na grande tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e manifestarei a ele. Entendemos? Aquele que tem os meus mandamentos guarda. Presta bem atenção. O que o Senhor Jesus, é ele que fala aqui, em Evangelho de João 14, no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, né? E os pratica. Esse é o que me ama. E aquele que me ama
será amado do meu Pai. Então nós precisamos amar a Jesus para sermos amados pelo Pai, para sermos amados por Deus. Deus, ele nos amou ao ponto que deu o seu próprio filho por amor a nós. Só que agora, depois que ele deu o seu próprio filho pela minha vida, pela tua vida, olha só o que ele diz. Agora ele vai amar aqueles que amam o filho dele. Dá para nós entenderem isso? Dá para nós entendermos? Deus, ele pegou, ele deu o filho dele por amor a você, por amor a mim. Não foi isso que ele fez? Foi. Agora, para ele nos amar, eu tenho que amar a Jesus. Eu tenho que amar o filho dele. Eu tenho que amar o Salvador. Entendemos? Ele pegou, ele provou como ele nos ama, dando o próprio filho dele para a nossa salvação. Mas agora o próprio filho dele fala o quê? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então Jesus sabe quem ama ele, gente. Jesus sabe. Não adianta eu falar, eu amo Jesus. Se não pratico as leis dele, ele vai dizer, tu não me amas. Agora eu me lembrei quando ele disse para Pedro, Pedro, tu me amas? Por 3 vezes ele repetiu, né? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, sim, Senhor. A última vez Pedro disse, tu sabes que eu te amo. Aí ele diz para Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Maravilhoso, né? Então aquele que ama a Deus, ele apacenta as ovelhas. Ele não separa ovelhas. Ele não faz contenda. Pelo contrário, ele quer que as ovelhas venham para Cristo. E a gente vê um povo aí, né? Fazendo divisão, fazendo separação. A gente vê um povo aí que, pelo amor de Deus, só o sangue do Cordeiro para libertá-los. E ele fala que aquele que tem meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. Olha aí. Não é uma palavra, eu amo Jesus. Não ama, não. Ele está dizendo aqui. E que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e manifestarei a ele. Ele se manifesta a nós. Então, gente, Deus, ele deu o seu filho como prova de amor por nós, não foi? Mas nós temos que valorizar a Jesus. Nós temos que amar a Jesus. Porque agora, se nós amamos a Jesus, nós seremos amados por Deus. Mas se nós não amarmos a Jesus, nós seremos rejeitados por Deus. Nós iremos para a fornalha, nós seremos condenados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque foi Jesus que deu a vida dele por mim e por você. Então, se você não ama o Filho, você não ama o Pai. Se você não ama a Cristo, que deu a vida dele por mim e por você, você não ama Deus. Não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Você que tem filhos, se alguém não ama teus filhos, você fica feliz? Você não fica. Se alguém falar mal dos teus filhos, você fica feliz? Não fica. Não é verdade? Você quer que pessoas venham te ajudar para orar pelos teus filhos. Você quer que pessoas, não, vamos orar pelo teu filho vai ser liberto, tua filha vai ser liberta, vamos orar, vamos evangelizar, deixa que eu vou lá falar com teu filho, vou pregar o evangelho, vou orar com ele, vou levar ele para o culto, não é assim? Você quer pessoas que venham te ajudar com a tua família. Tu não quer pessoas que venham falar mal da tua família, você quer? Você quer pessoas que falem mal dos teus filhos? Claro que não. Você quer pessoas que te ajudem. Você pode falar dos teus filhos, não é verdade? Não, meu filho é assim, meu filho precisa ser mudado, meu filho precisa sair do vício. Você pode, mas os outros não podem falar dos teus filhos. Assim é Jesus. Ninguém pode falar do Filho de Deus, porque vai prestar conta com Deus. Entendemos a palavra de Deus? Que aquele que ama a Cristo será amado por Deus. E aquele que ama a Cristo pratica a sua palavra.
pratica os seus mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo.